Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Estamos já na semana que antecede a Semana Santa, então cada vez mais revigorados na fé. Que a gente possa, então, com esse mesmo desejo de nos revigorar cada vez mais, acolher a palavra que é luz para nós. E hoje, o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Ouçamos: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, irmãos e irmãs, onde a gente contempla mais uma vez a grande misericórdia de Deus manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Escribas e fariseus levam para Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. Pela lei, deveria ser apedrejada até a morte. Ela e o homem com que ela estava cometendo adultério. Mas os interesses por trás das situações aparecem aí, que eles levam só a mulher. Lembrando que a mulher naquela época era muito discriminada, era praticamente considerada um objeto do homem. Então, maliciosamente, eles levam somente a mulher. E criam um dilema para Jesus. Jesus estava dentro do templo de Jerusalém, numa parte do templo de Jerusalém, conversando com as pessoas, ensinando as pessoas, e chegam com essa situação. Exatamente que já estavam querendo, vamos assim dizer, queimar a imagem de Jesus diante das multidões. Então, diante desse fato, o que fazer? Jesus parece, no primeiro momento, desprezar, Começa a escrever alguma coisa no chão. Os escribas e os fariseus insistem, até que Jesus fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se a gente lembra, principalmente do início do Evangelho de São João, mas em várias outras passagens também aparecem, João apresenta Jesus como a luz, como luz de Deus para nós. Então, isso aparece nessa passagem, quando Jesus dá essa resposta para aqueles escribas e fariseus. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus está fazendo com que aqueles homens abram os seus olhos, e nessa iluminação que tiveram pela resposta de Jesus, eles pudessem reconhecer que eles também são pecadores, que eles também pecam como aquela mulher pecava. E se eles também pecam, por que querer usar o rigor da lei para condenar aquela mulher à morte, que era o que a lei religiosa determinava?
Então Jesus ilumina aqueles homens e ilumina todos nós, irmãos e irmãs, abrindo a nossa consciência para que a gente possa reconhecer que todos somos falhos. Não estou dizendo que a gente vive pecando, porque aí a gente acaba, essa fala particularmente me passa a imagem de que estamos renegando ou dizendo que a graça de Deus não acontece em nossa vida. Mas pecamos, mesmo com a graça de Deus. Então, Jesus ilumina a nossa vida, nos diz, antes de apontar o dedo para o outro, olhe para você mesmo. Antes de ficar criticando o outro pelos erros que o outro comete, você também comete os seus. Talvez não sejam aqueles, mas cometem outros. Então, Jesus sendo luz para nós, irmãos e irmãs, nessa passagem bíblica, ele quer, uma das mensagens que a gente tira é que a gente possa abrir os nossos olhos e tirar do nosso coração qualquer arrogância, soberba, prepotência, de nos acharmos melhores do que os outros ou também de nos considerarmos juízes dos outros. Depois, quando Jesus dá essa resposta, ele volta a escrever alguma coisa lá no chão. E a gente vê que começa a sair um por um daqueles homens, a começar pelos mais velhos. Aqui a gente percebe também, na mensagem que São João está passando, que os mais velhos, como o que foi apresentado, os homens eram dos grupos dos escribas e fariseus, representavam aquela religião que era juiz, que condenava até a morte. Eles encaminhavam para o Império Romano matar a pessoa, mas era uma religião que condenava as pessoas à morte. Então, a começar a sair pelos mais velhos, São João está querendo dizer para nós, as entrelinhas, olha o que Jesus está nos mostrando. Aquela velha religião, aquele velho sistema não serve mais, aquilo está acabando com a chegada de Jesus. Aquilo agora é ultrapassado, porque Deus não age assim, Deus não é assim, Deus não é aquela figura que aquele velho sistema religioso passava. Então algo novo chegou para nós em Jesus. E o último aspecto que eu sobressaio, que eu destaco aqui, é a fala de Jesus com a mulher, pega em flagrante. Ninguém te condenou? Onde estão eles? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Olha Jesus revelando a verdadeira face de Deus para nós, irmãos e irmãs. Deus não quer que a gente viva no pecado. E Deus também não quer que a gente morra, que a gente seja condenado à morte. Deus não quer nem que a gente vá para o inferno. Deus quer nos salvar. Jesus mostra nesse grande gesto de misericórdia a face verdadeira de Deus. Ele tem misericórdia com todos nós, porque todos falhamos em alguns momentos da vida. Então a fala de Jesus, vai e não peques mais, é uma fala que ele está mostrando, olha, eu te dou uma nova oportunidade, te dou uma nova graça para você recomeçar a sua vida sem um erro, sem um pecado. E é isso que nós devemos acolher em Jesus, irmãos e irmãs, nessa quaresma. Essa face de Deus que não quer nos condenar, mas que com a sua fala quer iluminar a nossa vida e percebemos o que há de trevas em nós, para que a gente possa corrigir isso e entrar no caminho da vida, que é o caminho que Jesus nos ensina. Então, devemos olhar para Jesus não como Deus que condena, mas como esse Deus que nos dá novas oportunidades. Não passa a mão na nossa cabeça, não peques mais. Nos convida a sair do erro para nos endireitar na nossa vida e entrarmos no caminho da ressurreição. Olha que maravilha este Deus que nós temos fé. E é isso que precisamos aprender dele, de Jesus, porque é muito triste a gente ver atualmente tantos católicos condenando outros à morte, tantos católicos desejando o mal do outro, tantos católicos, por exemplo, em relação à campanha da fraternidade deste ano, condenando essa campanha como não sendo de Deus, como não sendo evangélica. Quantos católicos querendo que outro morra, tantos católicos querendo ter arma para que a gente possa eliminar o outro.
Aonde está o rosto de Deus na vida desses católicos? Que Jesus estão seguindo, estão sendo mais como aqueles fariseus, como a velha religião, o velho sistema que chegava para querer condenar. Ainda precisamos aprender muito de Jesus, irmãos e irmãs. Que você nessa quaresma seja assim, que eu também seja assim. Que eu possa também me endireitar para sair dos meus erros e você fazer o mesmo, e que a gente possa viver essa misericórdia no mundo que está tão necessitado, que ódio e violência o mundo já tem demais. E se está tendo demais, é porque o rosto de Deus vivo e verdadeiro não está mais sendo manifestado. Então, aproveitemos a oportunidade que Deus nos dá hoje com a vida que vivemos e com a sua palavra hoje que nos ilumina. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus, derrame a sua bênção do amor e da misericórdia, para que você seja capaz de amar e ter misericórdia como Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para você.